Olá, começa a partir de agora o programa Renovando Vidas, programa direcionado para a nossa vida familiar. Hoje, no programa Renovando Vidas, nós vamos acompanhar uma palavra de Deus. Nós iremos receber uma porção da palavra de Deus, aonde com certeza seremos ministrados pelo Senhor. Eu quero aproveitar a abertura aqui do nosso programa e deixar um abraço todo carinhoso para todos os irmãos da Igreja Brasil para Cristo. Fica aqui o nosso abraço, nosso muito obrigada pelo convite, pela confiança. Com certeza foi um tempo de bênção. Em nome do Olair, da Edna, do Alisson, da Daiane, de todos que estiveram aí na Igreja Brasil para Cristo, fica aqui o nosso abraço e o nosso muito obrigada. E eu quero convidar todos os irmãos e também todos os nossos amigos telespectadores que queiram ver como foi esse evento especial a acessarem o nosso portal na internet, www.aravideos.com.br. E esse mesmo convite e esse mesmo abraço eu quero deixar também para todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada, a primeira igreja de Campo Mourão, onde eu, meu esposo, na companhia do Dimil e da Charmila, estivemos também neste mesmo final de semana passado, ministrando também em um belíssimo evento, um jantar para os namorados. Vocês também podem acessar lá o nosso portal na internet, conferir algumas fotos, a entrevista que foi realizada com o pastor, uma bênção. Muito obrigada pelo convite e pela confiança e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, amém? Eu quero também aproveitar este momento para deixar um convite muito especial para você, meu amigo, meu irmão em Cristo, que está conferindo a nossa programação hoje. O nosso programa é um programa direcionado para a família e por isso eu não poderia deixar de fazer este convite todo especial para você. Nós, a partir deste próximo domingo, do dia 30 de junho, nós estaremos dando início a mais um curso para casais. É isso mesmo, curso para casais. Muitas vezes nós fazemos curso, nos preparamos para muitas coisas, né? Mas para viver a vida conjugal, em alguns momentos nós não nos preparamos e é extremamente necessário nós estarmos preparados, alicerçados, e a palavra de Deus, ela nos auxilia muito. Então, junto com os irmãos, em comunhão uns com os outros, tem sido uma grande bênção o curso para casais. Este curso será ministrado pelo pastor Jorge, também por mim, mas também por vários casais que fazem parte do apoio do Ministério da Família. Será realizado na Igreja Presbiteriana Renovada Central de Arapongas, todos os domingos a partir das 9h30 da manhã até às 11 horas. Então, é um tempo que você não vai gastar, é um tempo que você vai investir no seu casamento, na sua família, porque quando nós trabalhamos a nossa vida conjugal, nós tratamos não apenas o nosso relacionamento como marido e mulher, mas também alcançamos aí com a bênção os nossos filhos e tem sido maravilhoso. Fica aí o convite, maiores informações ou para fazer a sua ficha e a sua inscrição, você pode estar entrando no nosso portal. E amados, vamos então para a palavra de Deus? Vamos então dar continuidade ao nosso programa. Hoje nós iremos acompanhar a palavra de Deus e sermos ministrados por ela. Hoje nós iremos ler um texto da Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí, vá lá, pegue, confira juntamente comigo esta palavra maravilhosa, diretamente do coração de Deus, para o nosso coração. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler apenas o versículo de número 18. A palavra de Deus nos diz: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Graças a Deus pela palavra de Deus. Amados, Deus está nos mostrando nesta palavra que nós somos como um espelho que precisa refletir a Cristo. O que é ser cristão para você? Muitas vezes nós falamos e dizemos que somos cristãos, mas ser cristão é transmitir a imagem de Cristo. Quando as pessoas estão olhando para você, para a sua vida, para o testemunho que você tem dado,
para as palavras que você tem dito? Você tem refletido a imagem de Cristo? Se a sua resposta for sim, amém, você tem sido verdadeiramente um cristão. Mas se a sua resposta for não, não, Cristo jamais diria o que eu tenho dito. Cristo jamais faria o que eu tenho feito. Então, meus amados, nós precisamos trabalhar a nossa imagem, porque nós somos espelhos de Cristo. As pessoas, ao olhar para nós, enquanto caminhamos, elas nos observam. Não importa onde você esteja sempre atento, porque sempre terá alguém olhando para você. Sempre terá alguém ao seu redor observando as suas atitudes, o seu proceder. E muitas vezes nós temos muito orgulho em dizer que somos cristãos, que somos imitadores de Cristo, mas o nosso exemplo não tem convencido ninguém disso, nem mesmo nós somos convencidos disso. Então nós precisamos absorver esta palavra e entendermos que o que Deus nos pede é que sejamos espelho, que sejamos imagem de Cristo. E para isso nós precisamos buscar força. E quem nos dá essa força é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos clamar este Espírito em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Espírito Santo, me ajuda, me convença do meu pecado, do meu erro. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero dar um bom testemunho através da minha vida. Eu quero, assim como diz a palavra em 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 18, eu quero resplandecer a imagem. Eu quero refletir a imagem de Cristo através da minha vida. E para isso nós precisamos estar atentos, porque precisamos ter alguns cuidados essenciais. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos sondar as nossas atitudes e nós precisamos nos deixar ser usados por Deus. Deixe Deus te usar. Fale aquilo que o Senhor colocar no seu coração, sem medo, sem preocupação. Mas muitas vezes, como diz a Bíblia, o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos. Mas o bem que nós desejamos tanto fazer, aí então nós não fazemos. Então nós precisamos estar muito atentos às nossas atitudes, porque somos espelho de Cristo. E para refletir como espelho a glória de Cristo, é preciso nós estarmos limpos. A Bíblia diz que nós, como espelhos, nós iremos resplandecer de glória em glória do Senhor. Você com certeza tem um espelho aí na sua casa. Quando você vai olhar para este espelho, esse espelho precisa estar limpo. Esse espelho precisa estar sem manchas. E muitas vezes o nosso pecado tem ofuscado o brilho de Cristo Jesus em nós. Porque Cristo permanece em mim, Ele permanece em você. Mas o brilho de Cristo tem sido apagado através do nosso pecado. Amados, quais são os pecados que nós temos cometido? Cada um de nós, eu preciso sondar-me, você precisa se deixar ser sondado pelo Espírito Santo de Deus e deixar ser convencido dos seus pecados e o mais importante, abandonar os pecados, porque aí o brilho de Cristo voltará a aparecer na sua vida, através de um olhar, através de uma palavra, através de um gesto seu. Muitas pessoas se converterão porque elas irão ver Cristo em você. Nós somos espelho, o espelho precisa estar limpo, não pode ter mancha, não pode ter mácula, não pode ter poeira, sujeira alguma. Muitas vezes nós dizemos assim, não, mas eu não tenho grandes pecados, mas os pecados pequenos também tiram o brilho de Cristo em nós. Como se você fosse deixando pequenas poeirinhas ir sujando o reflexo do seu espelho, vai chegar um momento que você não conseguirá mais se ver nele. Assim é a nossa vida, se nós formos deixando acumular pequenas coisinhas na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, vai chegar um tempo que o brilho de Cristo vai se apagando. Não porque Cristo se afasta de nós, porque a presença de Cristo ela permanece, mas o nosso pecado, ele ofusca o brilho de Cristo em nós. Nós precisamos entender que houve um momento de grande importância e nós não podemos nos esquecer deste momento.
que foi o momento da morte de Jesus na cruz, aonde o véu se rasgou, aquele véu que nos separava de Deus. Havia algo que nos separava de Deus e este algo se chama pecado. Este véu se rasgou e nós, através de Cristo Jesus, voltamos a ter acesso novamente a Deus. E a única coisa que novamente pode interromper a nossa comunhão, o nosso acesso a Deus através de Cristo, é o nosso pecado, são os nossos erros. E todos nós erramos, todos nós somos pecadores. Amados, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, mas nós precisamos entender que nós não podemos viver no pecado. Nós somos frutos do pecado. Nós já herdamos essa herança do pecado sobre nós, mas nós tivemos e temos um libertador. Jesus Cristo, através desse gesto de ter se doado e se entregado, ele nos libertou. E através dessa libertação, essa culpa que nós carregávamos, essa sujeira, essa mancha que apagava Deus em nós, ela foi tirada, ela foi limpa através do sangue que foi derramado, que foi vertido naquela cruz. E hoje eu e você, como diz a palavra, nós somos reflexo, nós somos contemplados como espelho, nós somos espelho de Cristo, nós somos imagem e semelhança de Deus. Foi assim que Ele nos criou, foi para isso que Deus nos criou. Nós somos a sua imagem, a sua semelhança. E a única coisa que pode apagar este brilho maravilhoso de Cristo é o nosso pecado, é o nosso erro, são as nossas transgressões. E nós precisamos entender que quando falamos de pecado, existem 4 procedimentos que são absolutamente necessários. O primeiro é que eu e você possamos reconhecer que somos pecadores. Nós reconhecemos que somos pecadores. Cada um de nós olha para nossa falha, para os nossos erros. Senhor, eu entendo que isso eu faço e não é bom. Prejudica a mim mesma, mas também tem prejudicado as outras pessoas. Tem prejudicado o próprio Evangelho de Cristo através muitas vezes do mau testemunho que nós possamos estar dando. O primeiro passo é reconhecer o pecado. Segundo passo, meus amados, é pedir perdão pelos pecados. Nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. E pecado tem nome. Pecado tem nome. Nós precisamos declarar para Deus quais são os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender dos pecados. Não basta nós entendermos que somos pecadores, não basta nós irmos diante de Deus e pedirmos perdão, nós precisamos verdadeiramente nos arrepender, sentir profunda dor pelos nossos pecados, entendermos que é errado. E há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. O que nós precisamos sentir não é remorso. Remorso é medo da consequência do nosso pecado. Talvez você tenha feito algo esses últimos dias na sua vida que hoje está te trazendo uma consequência ruim ou pode te trazer uma consequência ruim. E talvez você se sinta com aquele sentimento de arrependimento, mas você precisa se prostrar aos pés de Jesus Cristo e entender se verdadeiramente esse sentimento é arrependimento ou remorso. Porque remorso, meus amados, não apaga os pecados. O que apaga os nossos pecados é arrependimento. É nos arrependermos de ter cometido aquele pecado e estarmos decididos a nunca mais pecar, a não cometermos os mesmos erros e as mesmas falhas. Então precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos pedir perdão, precisamos abandonar o pecado e precisamos sentir dor pelo pecado. Precisamos entender isso e aí então o brilho de Cristo vai resplandecer e nós seremos espelho. Espelho que transmite a imagem de Cristo verdadeiramente como ela deve ser transmitida. Cristo é amor. Você tem amado? É muito fácil, meus irmãos, nós amarmos aqueles que estão ao nosso lado, amarmos aqueles que nos amam. Isso é muito fácil. Mas nós precisamos, para ser espelhos de Cristo, amar assim como Cristo nos amou.